Olá, tudo bem? Estamos de volta. A paz do Senhor. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. Muito bem, estamos de volta neste quarto trimestre de 2022, o último trimestre, deste ano, estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Muito bem, estamos na lição número 7. Passamos agora pela lição número 6, onde aprendemos grandes lições do juízo e do castigo de Deus sobre o seu povo, não é verdade? E a lição número 7 é a seguinte: a responsabilidade é individual. Muito bem, é o tema da lição de hoje. O texto áureo está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Muito bem, verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. Isto é, contra aquela ideia que tudo está determinado por um rígido destino. Alguém diz, é coisa do destino, né? Mas, na verdade, é Deus que está no controle de tudo. Leitura bíblica diária de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso enriquecimento espiritual. Leitura bíblica em classe, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos do 20 ao 28. Muito bem. Temos aqui também hinos sugeridos. Hino 71, 422 e 484 da harpa cristã. Muito bem.
não é verdade? Vamos chegando aqui nos objetivos da lição de hoje. É apenas um breve resumo da lição. A lição número 7 tem por objetivo, primeiro, explicar a máxima usada em Israel, ou o ditado, o dito popular. Segundo ponto, temos que expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro ponto, pontuar a reação de Israel. Muito bem. A palavra-chave desta lição de hoje é responsabilidade. Muito bem. Todo mundo sabe o que é responsabilidade, né? A introdução desta lição de hoje, o ponto de partida desta lição é uma máxima usada em Jerusalém, um ditado popular, também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se sujaram, marcaram. Jeremias 31, 29, Ezequiel 18 e 2, com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Você vê isso lá em João, Evangelho, capítulo 9, onde os discípulos perguntam a Jesus, não é? Quem pecou? O cego ou seus pais para que ele nascesse cego? Quer dizer que este dito popular era real. Havia essa crença que pagava o preço. Possivelmente por causa do decálogo, né? Por causa da lei de Moisés, quando, se eu não me engano, é o ponto 3, né? Onde diz que o Senhor visita a maldade dos pais aos filhos até algumas gerações, né? Mas dentro da lição você vai observar o que quer dizer isso. Muito bem, o primeiro ponto da lição, né? Para não ficar muito longo o vídeo, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular naquela época: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação, como já falamos, equivocada sobre o terceiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio 5 e verso 9. A maldição não é hereditária, né? Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais, né? É aquilo, o que você plantar, você colhe, né? Não é porque o pai andou no caminho mau, morreu no caminho mau, que o filho ou a filha vai permanecer no caminho mau e vai ter o mesmo destino do pai. Não. Se o pai andou no caminho mau e você tem esta perspectiva de andar no caminho mau porque ele andou pelo exemplo que você recebeu, mas de repente você se converte, faz uma conversão, muda de rota, você encontra Jesus. Então, a maldição que estava sobre você é quebrada, né? Porque você mudou. É o que diz aqui, ó. Daqueles que me aborrecem, ou aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda estão no caminho do pecado, mas se converteu, a maldição hereditária não existe para aqueles que se converteram. Você só colhe o que você plantar. Entendeu? Muito bem. Isto é lembrado na história de Israel sempre, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 5 e o versículo 6. Segundo ponto do primeiro tópico. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica, né? No capítulo, segunda lição, capítulo 30 e o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias é conhecido como um livro da consolação. Não foi editado separadamente como Lamentações de Jeremias. Esta parte da profecia anuncia a restauração de Israel, capítulo 30 e o capítulo 31, 32 até o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Trata da restauração de Israel, né? Do povo
de Deus. Né? No capítulo 33, versículo 3, todo mundo conhece: clama a mim e responder-te-ei. Né? É um povo que estava no pecado, no cativeiro, e Deus prometeu restaurar o seu povo. Né? Capítulos conhecido como o livro da consolação, dentro do livro do profeta Jeremias, do 30 ao 33. É interessante. Né? É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio. Por quê? Né? Porque se houver o arrependimento, e também se houver, como houve, a restauração do povo. Mas nós sabemos que o povo, ele continua pecando, né? Muito bem. Mas a proibição anunciada no livro de Ezequiel é imediata. Né? Ezequiel capítulo 18, versículo 2 ao 3. Né? Esse provérbio, ele não seria mais anunciado em Israel. Né? O subtópico 3 do capítulo 1, ou do ponto 1 da lição. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou lá naquela época em Israel, hoje ela tem outro nome. Né? Ela veio estar infiltrada aqui em nossos dias, em algumas igrejas, conhecido como a batalha espiritual. Quem nunca viu? Batalha espiritual. Né? Maldição hereditária, a doutrina da maldição hereditária. Quem nunca ouviu? Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo essa pessoa, ela não está debaixo de maldição. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e Judas, Judas versículo 3, que esse Judas, lembrando que não é o que traiu Jesus. Judas, próximo a 1 e 2 João, Apocalipse, esse Judas aqui trata-se de outro Judas, e não aquele que traiu Jesus. Muito bem, na 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, devemos observar que tudo se fez novo no Senhor, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo no Senhor. Aceitou a Jesus, nova criatura, nova trajetória, nova rota. Converter, fazer uma conversão é mudar a rota, mudar o caminho. Estava debaixo de maldição, aceitou a Jesus de todo o coração, se converteu, a maldição é quebrada. Muito bem. Neste primeiro tópico, passamos rapidamente, não é verdade? O segundo ponto da lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Será que a salvação é para todos? Ou é somente para 144 mil? Ou somente para alguns escolhidos? A salvação é para todos. Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora tem uma questão, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, será condenado. Então a salvação é para toda a criatura, é para todo mundo ouvir, né? Salvação é para todos, não é verdade? Em Timóteo capítulo 2, versículo 4, está dizendo que Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Muito bem. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá, em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso deste ditado popular porque a responsabilidade é individual. Na lição passada, lição número 6, nós vimos que se viesse a destruição, a fome, a espada, né, o castigo sobre Jerusalém, e Deus disse, através do profeta Ezequiel, vindo o castigo, os 4 agentes de Deus, né, os castigos que viriam. E se estivesse na cidade, Noé não salvaria ninguém. Somente a sua alma seria salva, sua vida. Daniel também não salvaria ninguém. E Jó também, com sua justiça, não salvaria ninguém. Diferentemente de quando aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Noé salvou-se e salvou a sua família. Pela sua justiça, Noé salvou a sua família.
Mas lá no livro de Ezequiel está escrito que nenhum daqueles patriarcas, Noé, Daniel, né, e Jó, salvaria ninguém. Já pensou que juízo? O juízo divino é sem misericórdia. Interessante. Então, já mostra aí que a salvação é individual, a responsabilidade é individual. Né? Nós não podemos nos apegar ao fato, como alguém dizia, minha mãe subir, minha mãe é crente, ela subindo, eu seguro na barra da saia dela e vou para o céu também. Não. A salvação é individual. Deus proíbe. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico que diz que a responsabilidade é individual, de maneira textual e direta. No verso 20, a palavra alma se refere aqui à própria pessoa. A alma na Bíblia tem vários significados, né? Pode se referir àquela parte imaterial do ser, né? E também pode se referir somente à pessoa. Muito bem. Duas situações no terceiro subtópico do segundo tópico. O profeta explica com clareza os oráculos divinos ou a mensagem divina sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Né? Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça, iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Né? Muito bem. É possível sim alguém ser salvo e perder a salvação temporariamente, Lucas capítulo 15, versículo 32, ou pode perder a salvação definitivamente, segundo Pedro capítulo 2, versículos 20 ao 22. Pode-se perder a salvação? Pode. Salvo uma vez, salvo para sempre? Não é certo esta palavra. Né? O céu é tomado à força. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa pode ser tomada. Alguém pode perder a salvação. Vigiai e orai, porque o adversário está rodeando, buscando a quem possa tragar. Muito bem. Responsabilidade individual. Não é? É muito interessante. O que Ezequiel diz é que mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural de causa e efeito, porque às vezes o pai fez alguma coisa errada, a mãe fez alguma coisa errada, que vai respingar nos filhos. Né? Não é que o filho esteja pagando o preço porque o pai fez, não. Né? Se converteu ao Evangelho, a Jesus, Jesus muda esta história, essa situação. Muito bem. Terceiro tópico da lição, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Né? A pergunta aqui não espera a resposta. Trata-se de uma pergunta ou de uma afirmação em forma de pergunta. Deus mostrou: o caminho de vocês é tortuoso, é torcido, mas o meu caminho é direito. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos aqui são frequentes nas Escrituras. Veja alguns exemplos. Não é Arão o levita, teu irmão? Êxodo 4 e 14. Né? Aí você vê Marcos 12 e 24, tem algumas referências. Justiça ou sobre a justiça. No segundo subtópico do terceiro tópico, sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras, Romanos 2 e 6.
A palavra recompensa na Bíblia, né, ou retribuição, tem sentidos diferentes, dependendo do contexto em que esteja inserido. Recompensa, às vezes, é prêmio, é galardão, mas recompensa também é castigo, recompensa também é juízo, né? No caso aqui, o qual o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Muito bem. Aí você entende. Às vezes a pessoa lê um versículo para o aniversariante sobre recompensa, mas aquela recompensa ali está falando de quê? De castigo, de juízo. Aí você dá para alguém que está aniversariando. Tem que ler o contexto e o texto todo. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara que com todas as letras, que somente Deus é justo. Muito bem, terceiro tópico da lição, subtópico da lição do terceiro tópico, o arrependimento. O arrependimento é uma coisa muito, muito interessante e é uma coisa inteligente. Você vê, na lição passada nós vimos, e Deus disse que destruiria Nínive, mas o rei obedeceu a palavra. O rei desceu do trono, as pessoas se converteram e Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E como é que Deus se arrependeu de ter feito o homem lá em Gênesis, capítulo 6? E como é que Deus se arrependeu e não destruiu Nínive? É porque houve arrependimento das pessoas. É porque houve conversão. E quando há um arrependimento sincero, Deus muda o decreto. Pode ser de morte, pode ser de destruição. Mas se há um verdadeiro arrependimento, Deus muda a história da tua casa, da tua vida, da tua família. Muito bem. É nesse sentido que Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu. O mal que iria fazer, não fez mais. Deus mudou de ideia. Isso chama-se graça. Isso chama-se misericórdia. Né? Graça é o favor imerecido. Graça é quando Deus ele me dá o que eu não mereço. E misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Amém? Muito bem. Todos precisam de arrependimento. Você vê que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, né, capítulo 7, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Antes ele diz assim, se eu cerrar o céu, se eu castigar, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter e orar, eu ouvirei do céu e vou mudar a história. Né? Muito bem. Todos precisamos de arrependimento e buscar o perdão de Deus, né? E não acusar o próprio Deus. Você vê que Isaías 55, versículo 6 e 7, Atos capítulo 3, versículo 19, essa história se repete em nossos dias. Né? É tendência destas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Transferir culpa, acusar o outro, isso é algo que vem lá do Gênesis. Né? Você vê que quando o homem peca, desobedece a Deus, e Deus chama ele para a prestação de conta, aí Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Diz, foi a mulher. Agora, quem me deu a mulher? O Senhor. Então ele está transferindo a culpa dele para a mulher e para aquele que deu a mulher para ele, para Deus. Então o ser humano vai logo transferir a culpa para outro. Mas que Deus nos guarde, que possamos nos arrepender de verdade. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.